Paz, irmãos. Amém? Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4, por favor. Bem rápido, vamos aproveitar esses 15 minutos aqui. Deus ainda faz milagre, Ele não precisa de tempo. Ele precisa de alguém que creia. Mateus capítulo 4. Quem achou? O versículo também é o de número 4. Amém? Diz assim: E Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, há uma responsabilidade, Senhor, sobre a minha vida, em comunicar a Tua palavra à Tua igreja, Senhor. Que eu seja um instrumento Teu nesta noite, que a Tua igreja absorva o Teu conselho nessa noite, que juntos venhamos crescer, não somente em graça, mas no conhecimento do Senhor, porque a compreensão da palavra, ela traz cura. O Senhor declarou essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, seja comigo, seja com a Tua igreja. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo o tempo de milagres. Amém? Amém? Eu não acredito que você crê em milagre com essa animação assim. Eu duvido que alguém que já chegou a Jesus na expectativa de um milagre chegou desanimado. Duvido. Cabisbaixo, lá pelo canto. E Jesus olhou para ele. Esse cara, ele precisa de um milagre. Ele nunca fez isso. Esse texto que eu li nessa noite, ele tem a ver com milagre? Tem. Porque esse texto, ele retrata uma experiência de um homem que estava sendo colocado à prova. E nós estamos constantemente sendo colocados à prova. Eu não sei se vocês se lembram, mas no tópico 3 da pregação da virada do ano, falava que nós viveríamos um tempo de curas. Curas. Emocional, espiritual, física. Quem se lembra disso? E como o evangelista já falou várias vezes essa noite, Jesus disse, está escrito. E se eu e você queremos reivindicar alguma coisa dos céus, precisamos nos certificar se isso está escrito. Porque se estiver escrito, nós estamos alicerçados, firmados, apoiados na palavra daquele que disse que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E que ele não voltará atrás com a sua palavra. Eu tenho tomado essa palavra para a minha vida porque eu tomei uma decisão muito séria para o ano de 2024. Que isso, pastor? Não é porque nós somos ministros que nós não precisamos tomar decisões sérias nas nossas vidas. Principalmente em relação às nossas vidas espirituais. A nossa vida com Deus. Constantemente nós temos que rever os nossos conceitos e tomar decisões que vão alinhar a nossa vida, de fato, para que nós venhamos viver aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Para que quando nós chegarmos diante do Senhor, nós estejamos exatamente como Jesus estava no momento que o diabo chegou para confrontá-lo. E ele, com toda a segurança, ele olhou para Satanás e disse, está escrito. Ou seja, se está escrito, essa palavra se cumprirá na minha vida. E a palavra diz que o Senhor era alimentado. Nós decidimos, a partir desse texto que eu li e da palavra que o pastor Edilson ministrou no início do ano, porque
A cura é algo que nós precisamos desejar para o nosso tempo. Libertação é algo que nós precisamos desejar. Mas não desejar como alguém que está conformado. Ah, se não acontecer, está tudo bem. Isso não é um desejo que vem de Deus. Porque o texto que foi lido no início desse culto, nessa noite, falava Jesus a respeito de alguém que não estava conformado com a sua situação. E que insistentemente e sem desistir, batia a porta de um juiz, na expectativa de que ele julgasse a sua causa, e mesmo ela sabendo que ele não respeitava homens, nem levava em consideração a Deus, ela não desistiu. E aí Jesus, olhando para os discípulos, ele disse assim: olha, tomai esta mulher como exemplo para vocês. Ou seja, ainda que nós tenhamos recebido uma palavra negativa, e ainda que nós estejamos lidando com alguém que é irredutível, nós não podemos desistir. Jesus estava dizendo isso. Então, quem deseja, deve desejar com o mais profundo da sua alma. Para dizer assim como dizia Davi: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma também tem anseios. E o anseio de uma corça pela corrente das águas está a quilômetros de distância, mas ela não mede a distância. Ela vai atrás, até encontrar a vertente da água. Então esse desejo que nós temos, por cura, por milagres, precisa estar também na nossa alma ardendo. De forma que a nossa vida agora seja direcionada, todas as nossas forças, para esse desejo que agora nós temos. Irmãos, enfermidade não é algo novo. Ainda que o Senhor Jesus tenha falado que para os nossos dias elas se multiplicariam. Viveríamos em tempo de pestilências. O nosso tempo é marcado por enfermidades. Palavras de Jesus. Por quê, pastor? Porque o nosso tempo é o tempo que está às portas à volta de Jesus Cristo. Então as enfermidades são uns sinais de que Jesus de fato está às portas. Eu tenho certeza que hoje aqui entrou muitas pessoas enfermas. Aqui dentro tem pessoas desenganadas por médicos. Pessoas que estão vivendo dependentes de remédio e sabem que esse remédio não lhe trará a cura, mas é apenas um paliativo. E que a única coisa capaz de reverter o quadro desta vida é ele depositar agora toda a sua confiança no Senhor. Não é o que os médicos dizem quando eles dizem assim: olha, o teu caso não tem mais jeito. Eu posso te dar um remédio, e este remédio ele vai te ajudar a viver com menos dores, ou para você resistir um pouco mais. Mas se você tiver um Deus, comece a clamar pelo teu Deus. Quando ele declara tais palavras, ele está dizendo: em Deus há esperança. E se há esperança em Deus, eu creio porque está escrito, evangelista, que se eu colocasse a minha esperança no Senhor, Ele não me desampararia. Então, novamente, eu me apoio na palavra de Deus. Como eu disse para você, enfermidade não é algo novo, mas está na terra desde o princípio dos tempos. Mas desde o princípio, desde a era patriarcal, a cura divina era algo presente. Assim como também a medicina era presente. Irmão, nós olhamos para o passado e imaginamos aqueles homens com facas de pedra, não é isso?
eu vou botar você para pensar um pouquinho só. Imagina Noé construindo uma arca com uma faca de pedra. Para pensar assim. Noé saiu de manhã com um serrote de pedra para cortar a árvore, para construir uma arca. Irmãos, eu sou ignorante, mas não tanto. Eu não posso crer numa palavra como essa. Quando me diz a palavra de Deus, está escrito que a Tubal-Caim foi dado sabedoria para construir todo o artifício de ferro. Destruir a primeira ideia da faca de pedra. E o que eu quero te mostrar com isso? Que a medicina também era muito avançada no passado. Mas que a cura divina sempre esteve disponível para aqueles que decidiram buscar o Senhor. Decidiram não se apoiar no auxílio humano, mas decidiram crer totalmente em Deus. O primeiro exemplo de cura divina está em Gênesis capítulo de número 20. Eu tenho que ser breve porque eu só tenho 15 minutos. O versículo é o de número 17 e 18, que vai dizer que Abraão fez uma oração pela casa de Abimeleque, que as suas esposas, todas elas, eram estéreis. Não conseguiam gerar filhos. Agora imagina, Abraão, marido de uma mulher que também não pode gerar filho, busca agora o Senhor para declarar a cura sobre a casa dele. Pasme você, o que aconteceu quando Abraão clamou ao Senhor pela casa de Abimeleque? Vai lá em Gênesis capítulo 20. Versículo 17 diz assim, olha. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Queridos, nós estamos em 2024. Mais de 3.000 anos se passaram, mas o mesmo Deus que estava lá ouvindo a oração de Abraão, é o mesmo Deus que está nos nossos dias falando conosco. E é o mesmo Deus que ainda está com as mãos estendidas para curar, para salvar e para libertar. Mas, como eu disse, nós nunca tivemos tanta gente doente como nos nossos dias. E o ano de 2024 eu tomei uma decisão que não iria aceitar a enfermidade, porque a Escritura me diz que eu não posso aceitar a enfermidade na minha vida. Eu não posso estar conformado com a doença na minha vida, na minha casa. E como que nós vamos vencer tais obstáculos? Mudando a nossa forma de viver. E eu te provo isso, vamos lá em Êxodo capítulo de número 15, quando o diácono Tiago estava pregando aqui, ele citou esse texto lá, vai ele entrar na minha ministração. Lembrei do pastor Edilson. Porque este ano nós vamos ter um ano de curas. E isso não é conversa de pregador, irmãos. Isso é a palavra de Deus que nos garante. Eu apenas estou me apossando daquilo que foi declarado a meu respeito. E ao seu respeito de que nós não precisamos viver às custas de remédios. Capítulo 15 de Êxodo diz assim, fala sobre as águas amargas de Mara. Diz assim, olha. Fez partir Moisés a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul.
E caminharam 3 dias no deserto e acharam ali água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E deu-lhes ali estatutos e ordenanças, e ali os provou. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui agora é o que Deus vai fazer com uma nação que Ele tirou da escravidão. Ele tirou o povo de Israel do meio da nação mais próspera da terra. É como se fosse os Estados Unidos hoje. Se a medicina estivesse avançada naquele tempo, os melhores médicos estariam na corte de Faraó. E isso é verdade porque José se utilizou desses médicos para embalsamar Jacó. Isso está escrito em Gênesis capítulo número 50. Pode conferir em casa. Nós não vamos ver, fala muito em médicos na palavra de Deus. Mas as 3 vezes que falou-se deles praticando a medicina foi em Gênesis 50. Segundo Crônica, quando Asa estava doente. E quando a mulher enferma estava doente. A mulher do fluxo de sangue. Médicos praticando medicina. Então, nós vemos agora Deus tirando o seu povo, depois de 400 anos depois de José, e levando para o deserto. Aquele povo que tinha um país inteiro de prosperidade deixando para trás. Agora estava em meio ao deserto, e as águas se tornaram amargas, e o Senhor purificou as águas, mas agora Ele vai fazer um pacto com aquela nação. Esse pacto nós podemos dar o nome de pacto de cura. Deus fez um compromisso de que Ele curaria aquela nação. Ele seria o médico daquele povo. Qualquer que adquirisse uma enfermidade, só haveria um consultório a recorrer. Qual, pastor? O céu. Deus está fazendo uma aliança com aquele povo, de que entre eles não haveria um outro médico que não fosse o Senhor. Que isso, pastor? Irmãos, durante cerca de 400 anos, o povo de Israel não tinha médicos. Até o reino de Davi, não haviam médicos em Israel. E o pacto que o Senhor fez com Israel foi o seguinte, disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor, presta atenção nisso, irmãos, do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares e todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Em outras palavras, eu sou o teu médico. Então, o pacto da cura estava estabelecido entre Deus e os homens, a população de Israel, cerca de quase 3 milhões de pessoas. E aquelas pessoas, mesmo as que morreram depois que saíram do Egito, antes de entrar na terra prometida, não adoeceram, mas cumpriu-se os seus dias de vida. Vai lá, avança um pouquinho no capítulo 23. Nós estamos falando de cura. Nós vamos ter um ano de cura. Por quê? Porque está escrito. Versículo 25. Servirei ao Senhor vosso Deus,
e ele abençoará o vosso pão. Água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Lembra do Salmo de número 91? Praga nenhuma chegará. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus que está escrita ao nosso respeito. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. As pessoas não morriam precocemente. Como assim, pastor? As pessoas cumpririam seus dias, era a promessa de Deus. E qual era a promessa de Deus para os dias de um homem? Você sabe qual é a idade que um homem já está apto para morrer? Ninguém quer se arriscar, né? Tá com medo de estar nos teus dias, né? A palavra diz que então os anos de vida de um homem serão 70. Ou seja, não morreria ninguém com menos de 70 anos em Israel. Essa era a promessa de Deus para o seu povo. Nós estamos aqui e quando nós estamos começando a andar, o medo da morte já nos ronda. Mas agora, se no nosso coração estivesse uma certeza, não morro antes dos 70. Como seria a nossa vida, hein? Não seria mais prazerosa? Com certeza seria. E esse é o desejo de Deus para mim e para você, igreja. De que nós não andemos vivendo com medo da morte, mas que nós temos plena certeza de que a aliança que Deus fez conosco nos garantirá uma vida saudável. É isso que está escrito na palavra de Deus. Como eu disse para você, aquela nação não conhecia médicos que entraram na terra prometida. Então eles passaram a viver segundo as orientações de Deus. Quando eles pecavam, eles se voltavam para o Senhor, que fazia o quê? Os sarava novamente. Quando a mortandade entrava no meio de Israel, eles se voltavam para o Senhor, que se compadecia dele e os sarava novamente e os fazia prosperar. Pastor, mas o senhor está falando contra a medicina? Não, não tem nada contra a medicina, irmãos. Mas eu não posso desprezar a palavra do meu Deus. O Senhor Jesus, quando enviou os seus discípulos, Ele não disse assim, olha, encaminhe as pessoas para os hospitais. Amém? Esse pastor é ignorante? Não, irmão, eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Eu estou chamando a sua atenção que nós teremos um ano de cura, mas a cura vai ser realidade em detrimento das nossas atitudes para com o nosso Deus esse ano. Que nós precisamos tomar uma decisão muito séria, porque o pacto da cura é o mesmo com Jesus. Não mudou, irmãos. Nada contra, eu profetizo saúde sobre você. Mas não é isso que está escrito. O que está escrito é que o compromisso de Deus comigo é quando eu observo a sua palavra e a cumpro. Esse é o compromisso de Deus. Então, quando eu declaro para você que o ano será de cura e que o pacto da cura está escrito, nós precisamos observá-lo. Porque as enfermidades não poderão resistir àquilo que está escrito. Porque quem declarou que vai me curar? Foi eu que pedi alguma coisa? Não, eu preciso apenas cumprir a minha parte do trato. E Jesus, ele pede o mesmo, ele pede que eu cumpra a minha parte no trato. A salvação, há um compromisso entre mim e Cristo. E os benefícios dessa salvação serão para mim quando eu cumprir a minha parte. Do contrário, eu serei afligido como se eu nunca tivesse conhecido Jesus. Precisamos tomar posse do que está escrito para a nossa vida.
E quando Deus faz esse pacto, agora Israel toma uma decisão. Nós buscaremos o Senhor e o serviremos em fidelidade. Teremos alegria e prazer em caminhar com o Senhor. Eu quero que você vá comigo lá no Salmo de número 105, só tenho mais 5 minutos. Preciso correr, mas eu vou deixar meu recado. Salmo de número 105. Olha o relatório do salmista a respeito da saúde pública em Israel. Quem achou aí? Versículo de número 37. Diz assim, olha: então fez sair o povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só. O que está escrito aí? Oi? Inválido. O que é inválido? Doente. Esse é o relatório de Davi quando se refere a Israel no seu reinado. Quem introduziu a medicina em Israel foi Salomão, quando ele trouxe as suas concubinas, as mulheres estrangeiras. E com elas vieram também os médicos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse com câncer, você iria ao pastor ou iria ao médico? Eu sou ousado, irmãos. E eu preciso ter coragem de pregar a palavra para você. Você iria no médico ou iria no pastor para ele orar por você? Ou você chamaria o presbítero Charlie para te ungir? E agora, hein? Quando Deus fez o pacto de cura com Israel, ele não lhe deu outra opção. Pastor, mas e os médicos? Eu disse, não tem nada contra os médicos, mas eu preciso pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que gera fé no seu coração. E eu não estou aqui para encaminhar você para os hospitais. Como ministro de Cristo, eu estou aqui para te trazer para perto de Cristo. Para que você acredite que nele há resposta para aquilo que você está procurando. Se você está doente, o que é que eu preciso te dizer? Em Cristo, a resposta para a sua enfermidade. Em Cristo, há saúde para você. Eu preciso pregar a palavra de Deus e levar você a crer, assim como a mulher do fluxo de sangue creu. Ela estava se tratando, ela estava fazendo um paliativo, mas um dia alguém disse, olha, existe um homem chamado Jesus, que está andando por Israel, e quando eu estava lá, ao pôr do sol, eu vi muita gente que estava doente, se jogou em cima dele. E ao tocar em Jesus, eles saíram dali curados, e foi uma multidão de enfermos que estava ali. Sabe o que começou a se gerar no coração daquela mulher? Fé. Sabe o que ela fez? Abandonou o tratamento. E disse, agora eu vou atrás de Jesus. Por quê, pastor? Porque o tratamento não está funcionando. Quando o tratamento humano não é a solução, não perca tempo. Não se acomode. Porque o que está escrito é que Ele é o nosso médico. Amém? Ele é o nosso médico. E que a única coisa que eu preciso fazer para ser curado é crer. É crer que nele está, de fato, a resposta para o que eu estou precisando. E se eu olhar para ele, assim como a corça olhava para a corrente das águas com o mesmo anseio, nada me impedirá de chegar até ele. E nada me impedirá de sair com o meu milagre.
Porque eu tenho um anseio na minha alma e isso só será saciado quando eu chegar até Ele. Então, o Senhor fez esse pacto com Israel e Davi, ele foi um homem reto diante de Deus. Quando houve a mortandade no meio de Israel, porque Davi havia contrariado o pensamento de Deus, sabe o que aconteceu? Mortandade em Israel. Sabe o que Davi fez? Correu para os pés do Senhor. Senhor, o que eu faço? O Senhor requeriu dele, sabe o que? Um sacrifício. Talvez, sabe o que falta para nós? Um sacrifício. Um sacrifício. Para fazer cessar a enfermidade que nos assola. E quer sacrifício maior do que nos submetermos à palavra de Deus? Deixarmos todos os nossos conceitos e nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração, porque há cura para nós. Porque o Senhor Jesus ainda é agora o nosso grande médico. Vai para Mateus capítulo 8, que eu vou fechar aqui a palavra de Deus. Quem está entendendo? Esse é um ano de cura nesta casa. Achou aí? Graças a Deus. Olha só o versículo 16. Está escrito assim, olha, o título: muitas outras curas. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam... O que está escrito aí? Enfermos. Para que se cumprisse o que estava escrito. Sabe o que está escrito a respeito de Jesus? Que Ele mesmo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, levar você a não tomar uma aspirina ou um Doflex e se colocar de joelho e começar a dizer assim, olha, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele mesmo levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Esse é o remédio do crente. A palavra de Deus diz que a oração da fé fará o quê? Curará o doente. Desde dos 4 últimos meses do ano passado, eu tenho feito de tudo para não tomar remédio. Porque se alguém tem que se colocar como cobaia, tem que ser eu, né? Eu tenho que saber se funciona ou não, irmãos. Mas como que eu vou saber se eu nunca testar? Vocês nunca viram aquelas imagens de cientista no laboratório? Cabelo tudo arrepiado. Depois da explosão? É porque ele era o experimento. Ele precisava saber se funcionava. Porque outros não teriam coragem de testar. Mas se eu quero pregar um Jesus que cura, eu preciso experimentar se Jesus cura. Eu preciso testificar se de fato Ele cura. E sabe por que eu preciso ser usado? Porque a cura divina está presente na minha vida desde quando a minha primeira filha nasceu. Há 25 anos atrás, os médicos declararam para minha filha, disseram assim, olha, essa menina ela não vai poder viver sem remédios. Na época, o remédio custava R$150. Há 25 anos atrás. Comprei a primeira caixa, eu era novo convertido. Cheguei em casa e disse para minha mãe,
eu não compro mais uma caixa de remédio para essa menina. Que isso, meu filho? Não faça isso. A sua filha precisa tomar remédio. Eu falei, sim, mas está escrito que o Senhor cura. Eu precisava arriscar. E sabe, a minha filha hoje está com 26 anos. E sabe quantas cápsulas desse remédio ela tomou até hoje? Chuta aí. Nenhuma. Sabe aquele garoto que está ali? Ele estava no ventre da mãe, no primeiro mês de gestação. E o médico chamou ela e disse assim, olha, tira agora porque ele só sai daí morto. Sabe o que eu disse para minha esposa quando ela chegou em casa, que ela me disse isso? Se Deus colocou ele lá, só ele tira. Ele está hoje com 18 anos. Sou casado há 20 anos. Todos os dias, a minha esposa acordava com os ossos explodindo. Mas quando nós tomamos uma decisão de agora tomar posse da palavra de Deus, quando eu disse assim, Senhor, eu não aceito mais essas dores. Naquela noite ela dormiu. Ela não sente mais dores? Sente, não aquela que ela sentia. A dos ossos acabou. E eu estou lutando. Eu não desisti. Todos os dias tenho feito a oração da fé lá em casa. Dizendo, Senhor, cura. Não, porque a palavra de Deus diz que Ele já me curou. Senhor, essa doença vai sair da minha casa no Teu nome. Porque pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, nós precisamos sair da ficção e vir para o campo da realidade. A palavra de Deus é interessante de se pregar. Jesus cura, Ele liberta, Ele fez milagres. Não. Ele já fez, então os milagres já estão todos prontos. Isso precisa ser real na minha vida e na sua vida. A cura está disponível para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Que seja cego, que seja aleijado, que seja canceroso, que seja aidético, que seja o que for, em Cristo as enfermidades foram findadas. Por quê, pastor? Porque Deus fez um pacto conosco. Não foi isso que Ele fez conosco em Cristo Jesus? Faço convosco uma nova aliança, agora no meu sangue. Em Cristo nós fomos sarados. Que Deus abençoe vocês e que você medite nessa palavra. Não despreze. Analise as Escrituras. Seja curioso. Saia daqui e vá confirmar. Vá procurar. Se Jesus de fato falou o que eu estou falando. Se Deus de fato falou o que eu estou falando. E se essas pessoas que receberam o milagre, de fato, tiveram que tomar uma atitude diferente da de todos os outros que andavam com elas. Eu estou fazendo uma faxina na minha vida, eu estou procurando, Senhor, eu preciso saber o que está errado ainda, porque as coisas precisam se acertar. Eu preciso ser crente. Nós precisamos ser crente. Nós carregamos o nome do Senhor. Que cura. Eu não posso estar doente na presença de Deus. Amém? Como que eu vou olhar para um doente e dizer assim, olha, Jesus te cura. Ele olha para mim, e por que você está assim? Eu preciso dizer, Jesus te cura. Como os discípulos disseram, Enéas, Jesus te cura. O que aconteceu com Enéas? Foi curado. Essa palavra tem que estar na minha boca e na sua boca no decorrer deste ano. Porque nós iremos ver curas, sinais nesta casa. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.